Bom, antes de você começar a assistir o nosso podcast, eu gostaria de dizer que ele conta com alguns problemas de instabilidade e que a versão editada estará disponível nas nossas plataformas de áudio. 3, 2, 1. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Cris. Prazer, sou o Thiago. Eu sou a Aline. E eu sou a Laísa. E nós somos o grupo do IFSP Cash. Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns dos livros que gostamos. Então, para introduzir, né, o assunto, Laísa, qual é o livro que você vai falar hoje? Bom, hoje eu vou falar de A Culpa é das Estrelas. Você pode contar pra gente um pouco da história do livro e por que você gostou dele? Bom, é um livro bem famoso, né? Então, A Culpa das Estrelas é um romance entre a Hazel Grace e Augustus Waters. Tem muitas reflexões, um caráter reflexivo, filosófico, sobre vida, morte, sofrimento e principalmente amor. Por que você acha importante que nossos ouvintes ou pessoas que estejam assistindo devam ler esse livro? Cara, é muito interessante todos os diálogos e o vocabulário mesmo também é muito bom. O João Verde, quer dizer, John Green, ele é muito bom em desenvolver a história e o próprio caráter reflexivo do livro, com muitas questões filosóficas, traz a gente para refletir um pouco sobre tudo, principalmente o amor. Existe também o filme, né, da Culpa das Estrelas. Você acha que tem muita relação com o que está no livro? Você também recomenda que assistam? O quê? Como todo filme, corta bastante coisa, né, do livro. O livro é bem mais cheio em detalhes, tem mais personagens bem importantes na história também. Mas, de qualquer forma, o filme é muito tocante. Eu chorei muito. Eu recomendo a leitura e assistir o filme. Claro que Certo. depois do livro. Você vai falar de mais algum livro? Bom, eu acho muito importante falar de A Seleção. Eu não tenho o primeiro livro, então, se o editor puder colocar a capa do primeiro livro. São 3 livros a série, quer dizer, mais de 3 livros, mas, no entanto, eu só vou falar dos primeiros 3. É os mais importantes. Claramente. Também é uma série de romance de época, monarquia, essas coisas. Você pode contar um pouco mais da história do livro e por que você gostou dele? Sim. Bom, a protagonista, ela fica... A série de livros se passa entre a indecisão da protagonista de ficar com o príncipe ou voltar para o ex dela. No entanto, no resumo é isso, né? Basicamente, a indecisão de uma pessoa entre se tá gostando de um ou de outro. Mas é óbvio que todo mundo sabe que ela tem que ficar, né, gente? Mas só ela acha Claramente. que ela tem que ficar com. Enfim. É isso. Você pode falar A um pouco indecisão também reina, né? sobre por que o livro te tocou, ou assim? Cara, eu gosto muito de romance, né? Então, possivelmente, eu fiquei muito tocada com as partes fofas, né? Claramente, primeiro beijo entre os protagonistas, a coisa mais fofa. Bom, particularmente, eu me apaixonei pelo personagem Maxon, que é o príncipe. Então, basicamente por isso eu continuei lendo a série inteira. Exatamente. Bom, eu também gostei bastante do livro, tanto que eu li o primeiro em um dia inteiro. Passei 10 horas e meia lendo. É doida. Gente, o livro é muito Bom, o bom, ele livro te é prende. bom, né? Prende. A autora, né, que era Kaz,
Ela soube escrever muito bem e, tipo, você sente o que os personagens estão falando e ele é realmente muito bom. Uma questão também que eu acho muito importante no livro é que fala bastante de desigualdade social, né? Tem a questão toda do romance, mas também traz essa reflexão que acho que se encaixa bastante hoje em dia em alguns aspectos, né? Se você for parar para relacionar. Sim, o sistema de castas, ele é muito bem colocado em todo o desenvolvimento da trama, de forma que tem até um momento em que a protagonista, a America Singer, e outro protagonista também, Maxon, eles estão conversando, sendo que o Maxon é o príncipe, ele participa da casta mais alta, casta 1, e eles conversavam sobre a profissão que o Maxon gostaria de ter se não fosse príncipe. E eles se tocaram que eles seriam da mesma casta, a casta 5. Não é uma casta muito rica, mas também não é uma das mais baixas. Aline, você gostaria de fazer algum comentário sobre a seleção? Sim, um monte. Vai. Não, ó, assim, eu acho que para quem quer começar assim na leitura, eu acho muito importante ele, porque ele é muito levinho, assim, é um romance leve e ainda tem essas questões, né, sociais do período que eles vivem. E eu lembro que quando eu comecei a ler, a Liza também começou a ler, só que a gente não sabia que a gente estava lendo o mesmo livro. Foi engraçado quando a gente soube. Mas eu acho muito importante. Acho que foi esses livros que me fizeram gostar mais da leitura. E eu acho que todo mundo deveria ler, que é muito fofo. Sim, Tudo você que bem. gosta de um romance água com açúcar. Exato. Queria dizer que se eu lesse a seleção, acho que eu também só ia ler pelo Maxon, porque pelo pouco que eu sei, a América é uma otária. Isso eu só queria falar. Então, né? Eu não quero influenciar os ouvintes, mas a gente passa raiva. De qualquer forma, né? É aquela coisa, né? Fica com um, fica com o outro, principalmente porque no contexto, né? Para contextualizar a história, ela vem de uma família de classe média, baixa, e tem a seleção, que é quase como um reality para decidir a próxima princesa, quem vai se casar com o príncipe que futuramente vai ser rei. Para isso, né, para dar uma, digamos, uma chance das garotas do reino, as garotas mesmo as mais pobres, de se tornarem princesa. Ou seja, para não ter que se casar com uma princesa de um reino distante e que a princesa de Ileia, o reino, venha da própria Ileia, entende? Então, Sim, é ela odeia o importante. príncipe por isso e Tipo, ela ela não. Pode falar, pode Alan. falar ali. É porque é engraçado ver como ela, tipo, ela não queria ir pro castelo de jeito nenhum. E ela só foi porque o castelo, enquanto ela estivesse lá, eles iam ajudar a família dela. E foi só por isso que ela foi, mas ela odiava o príncipe, odiava o castelo, odiava os vestidos, odiava tudo, ela não gostava. E é engraçado ver como ela vai mudando o pensamento dela, assim, durante a seleção. Sim, é muito engraçado também o ano em que se passa, né? Em nenhum momento é citado o ano, é a Aline. Não, mas é tipo, é como se fosse muito à frente do nosso tempo. E é muito engraçado, porque tem uma passagem até que ela faz uma aposta com o príncipe, e se ela ganhasse essa aposta, ela poderia vestir calças. O que é muito engraçado na ocasião. Todas as garotas estão ali com vestidos luxuosos e olham para ela, tipo, garota, você vai vestir calça? Ela só queria usar calça. Aline, você tem mais algum livro para compartilhar com a gente hoje? Ah, eu tenho. Olha, esse aqui chama Perdida. É de uma autora brasileira, a Karina Risse. E ele é um pouco grande, tá? Mas é muito legal, é de um dia. Você E. Desculpa. Pode falar. pode falar um pouco da história do livro e por que você se interessou?
Ah, sim. Então, é uma menina que ela vive em 2010 e o nome dela é Sofia. E aí ela vai comprar um celular, a vida dela tá uma merda. Aí ela vai comprar um celular, porque o dela ela quebrou. E aí, quando ela compra esse celular, ela acontece uma coisa muito louca com ela e ela vai parar no século XIX. E ela fica tipo, o quê? O que tá acontecendo? É muito legal. E aí ela encontra o Ian, que é o mocinho da história, que ele é todo cavalheiro, né? Porque do século XIX ele é fofo, ele é educado, aí ele é maravilhoso. E aí ela fica naquele dilema de ficar no século XIX com todas sem internet, sem tudo que tem no século XXI, ou se ela volta e fica sem o homem que ela ama, né? Que é o Ian Clark. Muito fofo. Por que você acha importante que nossos ouvintes leiam esse livro? Ah, eu acho que assim, ela ter que escolher entre, tipo, todas as facilidades desse mundo e sobre ficar com o amor dela, eu acho muito bonitinho, assim. E é um romance muito fofo. E pra você que gosta de romance também, é muito fofo. Acho que todo mundo que gosta de romance deveria ler ele. E também é uma autora brasileira, né? Eu acho que a gente tem que valorizar mais a escrita, os autores brasileiros, né? E eu vejo que a maioria das pessoas leem livros de estrangeiros, então acho importante valorizar a escrita do Brasil. Certo. Você quer falar de mais algum outro livro? Não, chega. Vou deixar para o Thiago. Tudo bem. Tudo bem, então. Tiago, fala pra gente qual é o livro que você trouxe hoje. Hoje eu vou falar sobre The Hate to Give, o ódio que você semeia. Certo. Do que é a história, assim, e por que você se interessou por esse livro? A história gira em torno da personagem principal, que se chama Star, e ela vive num bairro pobre, uma comunidade, e estuda numa escola de elite. Então, tipo, ela vive em dois universos totalmente diferentes. Ela tem que saber separar quem ela vai ser em tal universo. Tipo, se ela estiver no bairro dela, ela pode ser ela mesma. Porém, se ela estiver nessa escola de elite, ela não consegue ser ela mesma por medo de ser julgada, sabe? Uhum. E o que acontece no livro? Ela está numa festa com os amigos do bairro dela, no caso, e começa uma briga na festa, falta tiro lá e eles têm que sair correndo. E esse amigo dela, que tá junto com ela, dá uma carona pra ela chegar segura em casa. Mas, no meio do caminho, o policial para eles. E por ele ter confundido que tinha um pente de cabelo no porta-luvas, e o policial confundiu com uma arma. Confundiu com uma arma, né? E deu 3 tiros nele e matou ele. E isso causou revolta tanto nela quanto no bairro inteiro, sabe? Então o livro vai girar em torno disso, toda essa situação, porque o bairro entra em caos, a garota fica em caos também, porque ela não sabe como agir diante dessa situação, se ela vai na polícia falar, porque tem vários fatores que impedem ela de falar para a polícia, sabe? E o livro gira em torno disso, basicamente. O que me chamou a atenção nesse livro, eu até anotei aqui, ó, para não esquecer. Aqui, ó, eu escrevi, por ser uma história necessária e importante. Por que eu acho isso? Porque relata o dia a dia de um negro da periferia, o negro da favela, sabe? Ele traz para nós toda essa situação que parece às vezes muito ficção, mas acontece diariamente. Tipo, por exemplo, esse caso que ficou famoso recentemente, que foi do George Floyd, sabe? Tipo, a gente Uhum. fica espantado com esse caso, mas não é como se não acontecesse a cada 23 minutos, sabe? Aqui no Brasil. E isso é o que mais me chamou a atenção na história. Realmente, né? Ela deve ser uma leitura realmente importante, porque a gente acha que é uma coisa distante, mas essas histórias estão presentes, assim, tipo, na nossa vida, só que a gente é muito ignorante, a gente não para pensar na realidade do próximo, entendeu? Ah, eu vivo no meu mundinho e só o que acontece comigo me afeta. E acho que é importante você ter indicado esse livro, né? A gente abrir um pouco a nossa mente e olhar
Por que você acha importante que os ouvintes leiam esse livro? Eu acho importante porque, por ele ser um livro que retrata toda essa coisa que eu falei, mas porque, tipo, a personagem retrata muito bem o que ela sente em todas essas situações no livro, sabe? E, tipo, pra uma pessoa branca, às vezes é muito fácil ficar emotiva com essas situações, mas ela não sabe o que é realmente ser um jovem negro, tá ligado? No Brasil, ou, no caso, nos Estados Unidos, por causa do livro. Então eu acho isso importante, porque ela retrata exatamente o que ela sente e toda essa situação. Então eu acho importante ler por causa disso, sabe? Aline, Liza, vocês querem comentar? Realmente uma leitura muito importante, principalmente para abrir a mente, porque quando você lê, você realmente acha que é só ficção. Isso nunca acontece. Mas isso acontece frequentemente no Brasil e ultimamente viralizou nos Estados Unidos e no mundo. Viralizou a questão do que realmente ocorreu, né, com o George Floyd. E tantas vezes acontece isso no Brasil e a gente pouco se mobiliza. E agora, lendo uma coisa dessas, você percebe que realmente isso é real. E muitas vezes ao dia. Uhum. Sim, eu acho importante as pessoas lerem livros assim, porque às vezes não é a sua realidade, né? Tipo, você. Não é que você queira fechar os olhos, mas por você não viver aquilo, você não sabe realmente como é. Então, eu acho importante ler livros assim, para a gente entender um pouco, né, do que acontece, que a gente não presencia. Então a gente tá meio exausto, mas queria lembrar que tem o filme do livro, pra quem se interessar também. Tá bom, então. Vamos finalizar agora nosso podcast. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e especialmente da Liza, que não é uma participante fixa, né, do nosso podcast, mas se propôs a estar conosco e compartilhar um pouco das suas leituras. Então, obrigada a você que ouviu e é isso. Tchau! Falou. Falou! Tchau. Até o próximo episódio.